Boa noite, galera! Terça-feira, dia de Cola no Cast, diretamente aqui do Jardim Pamplona Shopping, no PKT Studio. E hoje, o meu convidado é além de um amigo, vai ser um irmão de infância, um velho amigo de infância, futuro velho amigo de infância, a louca. Bom, meu convidado é um biomédico, ele é especialista em nutrição, pós-graduado em saúde integrativa, em práticas integrativas e complementares, ele é um tricologista e em cosmética, seria isso? Acho que sim. Ele é um futuro ortomolecular. Gente, não estou falando de qualquer um, não, hein? Se você já sabe mais ou menos o assunto que a gente vai conversar, ele é especialista. Eu estou falando aqui de Robson Calaço. Gratidão por você ter vindo. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. E aí? Vamos falar de saúde capilar? Vamos falar sobre saúde capilar, né? Primeiro, parabéns pelo estúdio, parabéns pelo trabalho, que equipe maravilhosa. É muito bom a gente poder receber esse carinho através de toda essa competência. Parabéns, Ana. Gratidão. A gente tem que ser tão competente quanto vocês que sentam aqui para... né? Tem que entender pelo menos o mínimo do que a gente vai conversar aqui. Mas antes de você fazer tudo isso, né? Porque seu nome é Trabalho, Hora Extra... o apelido do Hora Extra e... Não, como que é? Meu nome é Trabalho, sobrenome é Hora Extra e o apelido é Bico. O Bico eu coloco pro estudo. Não, mas você, antes disso, você fazia marketing. Você é formado em marketing também? Eu fiz administração, e depois de administração, eu fui para a área de marketing, daí foi a hora que eu comecei a ter uma percepção maior da saúde, e daí foi esse despertar para esse cuidado. Mas a minha formação inicial é na área da educação. Foram alguns anos aí trabalhando como professor dentro de projeto social. Falo que eu sou resultado de um projeto social, né? Que é tão importante hoje, né? E tão difícil da gente se encontrar no Brasil projetos sociais. E eu posso dizer que eu sou o fruto de um projeto social. Então, consegui me descobrir como ser humano dentro de um projeto social. Fui para a área da educação, mas a gente sabe, a área da educação no Brasil é uma área muito desvalorizada, faz a gente repensar muito sobre a vida, e a partir disso eu fui migrando para outras profissões, até que eu cheguei exatamente na área da saúde, e posso falar que eu me realizei como pessoa, como ser humano e como profissional. Se apaixonou, né? Nossa, na verdade eu sempre fui apaixonado, né? Porque a gente, quando tá na área da educação, a gente também gosta de cuidar de pessoas, né? Então a gente entrega esse conhecimento como uma forma de carinho, como que a gente quer transmitir o que a gente aprende para a evolução do ser humano. Então o profissional, o educador, ele tem esse papel de transmitir conhecimento, que é uma maneira de cuidar. Sem dúvida, sem dúvida. E nessa área da saúde especificamente, você foi pegando alguma coisa que você gostava, né? Gosto de cabelo, gosto da saúde. Como é que você se descobriu nesse universo da tricologia? Na verdade, foi nessa transição de carreira, vai para uma área, vai para outra. Eu também trabalhei na área da política, né? Então, ali na minha cidade, que é a cidade de Taubaté, eu fui assessor técnico legislativo, fui secretário do prefeito, fui assessor da primeira-dama. Então, eu tinha toda essa questão de estar por trás ali, assessorando. E então eu achei que era marketing, que na época estava ali no ano 2018 para 2017, 2018, vem aquele boom do marketing digital. E eu falei, nossa, eu acho que eu gosto disso, né? E é uma área de estar ali nos bastidores. E eu comecei a estudar um pouco sobre aquilo, e nessa transição entre sair da educação e voltar, talvez até um pouquinho mais para essa área administrativa, foi a hora que surgiu o começo ali de embrião de um projeto que era de uma agência de marketing. E a nossa primeira cliente era uma médica tricologista, e naquela época nem acreditava-se tanto nesse boom, a importância, né, dessa presença digital. E nas nossas primeiras reuniões com essa profissional, ela queria muito estar presente na rede social, mas ela não se dedicava. Como era a nossa primeira cliente, eu falei, gente, eu preciso
criar, né? Já que ela não me entregava o material, a gente precisa aprender sobre aquilo. E foi a hora que eu aprendi sobre, eu fui ter esse primeiro contato ali com a tricologia. Isso ali em 2018. Mas em 2012 eu fiz um curso de cabeleireiro, então eu já sabia alguma coisa de cabelo, já estava ali na área. Aí quando eu conheci a tricologia, eu falei, nossa, que área interessante. E daí a gente começa a estudar para criar um conteúdo e quando eu vi, eu já não estava mais atuando dentro da agência, já estava atuando com ela dentro da clínica, sendo ali o braço direito, ajudando ela dentro da área da tricologia médica, e foi ali que eu fui me conhecendo. Então, fui fazendo uma troca, fui fazendo essa transição dessa área da educação, dessa área de arte, para a área da saúde, e foi muito tranquilo. E eu sempre falava assim, nessa transição entre 2018 e 2020, a nossa fé sempre fica ali, né? E aí, meu Deus, dá um sinal. Será que é isso? Será que eu devo? Será que eu não devo? E foi o momento que a pandemia veio e parou, porque daí você queria tempo para poder definir seus projetos. E eu queria muito abrir uma clínica, estava muito já dentro dessa área, precisava de um tempinho a mais para fazer algumas formações. E vem a pandemia e fala, você queria tempo? Então eu vou te dar o tempo. Foi na hora certa. E dali eu tive a certeza exatamente que era isso que eu queria. Eu cheguei num dia, a gente tinha 2 projetos, que era o projeto da minha primeira, da clínica, né, de atuar na área diretamente, e abrir uma escola de dança, uma escola de arte. Os 2 projetos, eles foram lançados juntos, né, 12 de junho de 2020, lançamos ali juntos 2 projetos. E um mês depois eu já tinha certeza, falei, gente, eu não quero mais a escola, não quero mais educação, não quero mais dança, não quero mais arte, sou muito grato, mas não é isso. Porque eu tive esses 2 extremos, né? Eu tinha aula, de manhã a gente estava na clínica e à tarde, à noite a gente estava na escola. E a minha cabeça já não estava mais funcionando na escola, já não era mais, eu já não me via mais presente ali. Então eu estava dando aula e estava pensando sobre o que eu ia estudar, se eu tinha um paciente, como que eu ia começar aquele projeto. E ali eu tive a certeza. Daí eu falei, gente, não quero mais. E todo mundo, você vai jogar uma carreira quase 22 anos fora. Eu falei, gente, vou. E daí abandonei, assim, não abandonei, encerrei aquele ciclo e nunca mais subi aos palcos. E digo que foi a última vez que eu vesti uma sapatilha, a última vez que eu entrei em sala de aula. E finalizei ali um ciclo muito bonito na minha vida. E iniciei um novo. E eu falo que é o ciclo mais feliz. É um ciclo de descoberta. É um ciclo que eu me vejo, eu me consigo me ver na sociedade. Eu consigo me ver a importância do meu papel no mundo. E você, dentro da tricologia, você acabou virando um palestrante também, né? A gente acaba reeducando, né? Eu falo que hoje a tricologia, a saúde capilar, ela é um processo de reeducação. Aonde que a gente aprendeu a cuidar do cabelo? É assistindo televisão, com os grandes comerciais, as grandes empresas, colocando matriz, colocando lá o shampoo, higienizando o cabelo. Então, ali que a gente aprendeu. A gente não aprendeu a lavar o cabelo na escola. Então, a gente, dentro de casa, os nossos pais cuidam do cabelo de acordo com a herança cultural que eles aprenderam dos seus avós, do que a gente tinha de oportunidade. Então, hoje, estar dentro da tricologia é ressignificar a maneira como a gente cuida do cabelo. E como esse cabelo também é uma resposta de todo o nosso organismo. Então, a gente transforma mesmo vidas e transforma o olhar das pessoas em relação não somente à estética, mas à saúde capilar. Eu vi uma reportagem de algumas pessoas que colocam um chip na nádega para parar a queda do cabelo. Isso Na verdade, a gente tem, né? Hoje a gente tem os chips hormonais. Eu falo que dentro do que a gente estuda hoje, dentro da saúde integrativa, hoje me vejo como um profissional multidisciplinar na área da saúde. Eu vejo o chip de acordo com a necessidade individual. Não é para todo mundo, mas é sim uma possibilidade. É uma ferramenta que pode trazer um resultado em saúde capilar, principalmente quando a gente pensa em reposição.
Para que indivíduo a gente está falando isso? A gente está falando de uma mulher que está entrando num período de pré-menopausa? A gente está falando de um indivíduo que tem um déficit hormonal? Então, para esses indivíduos, eu acredito muito que o chip ele pode trazer, sim, um resultado a respeito à saúde capilar. Agora, indivíduos que têm uma saúde normal, que não tem essa necessidade tão específica, o chip ele pode trazer algumas consequências. Então, para cada caso, a gente precisa observar e entender aquela necessidade individual da pessoa. Mas pode sim ter resultado, o chip ele pode contribuir. Porque o chip, na verdade, ele libera microdoses na pele, ele é implantado numa região subcutânea, então conforme o organismo, conforme ele vai liberando, o organismo ele vai absorvendo aquilo e vai sintetizando numa produção, que pode gerar sim num controle de uma alopecia androgenética, pode ajudar numa questão de um sistema imunológico, mas não são para todos, então a gente vê aí muitos profissionais vendendo o chip da beleza, vendendo como chip da beleza, mas na verdade o chip ele é uma ferramenta que pode sim ser utilizada não somente para a saúde capilar. Quando a gente fala em implante hormonal, a gente pensa muito na estética, mas se a gente partir do princípio, a gente está reequilibrando. Então, quando você encontra um profissional que consegue estudar o seu caso e entender a sua necessidade, ele pode colocar essa ferramenta que é o chip para modular, para potencializar, para corrigir um erro do seu organismo naquele momento ou um erro até genético. E dentro da tua clínica, lá em Taubaté, você também trabalha com chip? Quais são que tipo de trabalho você faz lá? Você só faz a tricologia? Quando eu chego na tua clínica, como é que eu sou recebida? Primeiro que você é recebida com o maior amor e carinho, né? Eu falo que para trabalhar comigo, os profissionais, a minha equipe, eles precisam entender o princípio do meu espaço, que é cuidar de pessoas. Então, para estar comigo ali, eu gosto de ver no olhar da minha equipe essa sensação, esse desejo de entregar um cuidado. Então, quando você chega ali, o maior retorno que eu tenho dos meus pacientes é como eles foram bem cuidados desde o momento que eles entram no nosso espaço. Então, você já vai chegar lá, espero que seja bem cuidado, é para ser bem cuidado. Tem uma triagem. Mas tem uma triagem, onde a gente vai entender a sua queixa. A partir daquela queixa, você vem para uma conversa particular comigo, onde a gente você vai me contar um pouquinho da sua história, eu vou entender o que está acontecendo, o que pode estar levando a alguma alteração. 90% dos meus pacientes hoje, eles me procuram porque tem uma alteração capilar. Então, existe ali uma queda, existe uma falha, existe a desconfiança de alguma doença, alguma alteração no sistema capilar. Eu falo que é a ponta do iceberg. Então, a partir dali, a gente começa uma investigação. A partir dali, a gente vai começar a entender por que aquele cabelo está respondendo daquela maneira. E daí vem os fatores epigenéticos, que são os nossos hábitos, o que a gente faz, a maneira como a gente cuida do cabelo, e vem os fatores genéticos, né, que são as predisposições genéticas, as alterações. E a partir disso a gente vai construindo ali toda uma investigação para depois a gente pensar em um protocolo. Mas você sai de uma consulta comigo entendendo que o seu cabelo ele é resultado das suas escolhas, desde produto, a maneira como que você cuida, a maneira como você se alimenta, a maneira como você olha para o seu cabelo, não apenas como uma parte estética, mas como um fator que sinaliza a sua saúde. A alimentação tem tudo a ver, né? Não só com o cabelo, mas com o corpo também, né? É saúde, gente. Então, com uma boa alimentação, nós temos boas unhas, bons cabelos, boa pele, bom tudo, né? Bom corpo. Exatamente. E como é que, dentro desse mundo do cosmético, vamos falar assim, que é muito fácil a gente entrar nas lojas e ter ali uma infinidade de produtos que a gente não conhece que tipo de cabelo realmente nós temos. Então, falar, hoje está seco, mas de repente o cabelo não é seco, ele ficou seco por um determinado produto. É isso que rola, tipo? Também essa reeducação. E eu gosto muito de separar. A gente, quando fala de cabelo, a gente olha muito para a fibra, para o fio.
só que ali é uma fibra morta. Ali já é um resultado que a gente, na maioria das vezes, só vai ser resolvido com um cosmético mais imediato. É igual a progressiva, né? Você faz a progressiva ali no fio, ele vai alisar, mas depois de 3, 4 meses vai crescer um cabelo que é naturalmente. Aquilo é resultado. Então, as pessoas, elas criaram o hábito de cuidar do cabelo, o externo, mas esquece do mais importante, que é o couro cabeludo. Couro cabeludo chama-se terreno biológico. Então, quando a gente cuida desse terreno biológico, o resultado, que é essa fibra, que é essa estrutura capilar, é ele que vai determinar a condição, a saúde e a sua estrutura, a estrutura do seu fio, do seu cabelo. A questão de cosmético, principalmente a indústria brasileira, ela se preocupou muito em construir, elaborar e desenvolver produtos que atendam à necessidade do fio, que atendam à necessidade desse cabelo, mas deixou-se um pouquinho a desejar nesse cuidado com a pele. Couro cabeludo é pele, o nosso maior órgão. E a gente esquece dele. Todo mundo toma banho todos os dias, né? A maioria das pessoas faz a higienização. Tem vários produtos para a pele, para o rosto, para a mão, para o pé, para várias áreas do corpo, mas a gente tem pouquíssimos produtos hoje no mercado voltados para a saúde do couro cabeludo, que é essa pele, que é onde a gente precisa ter cuidado, é onde a gente precisa ter atenção. E a maior dúvida que existe ali é a pergunta que mais chega para mim é: Robson, pode ou não pode lavar o cabelo todos os dias? Não só pode, como deve. Couro cabeludo é pele, precisa desse cuidado, precisa dessa atenção. A cada 24 horas nós temos uma morte celular, então essa pele ela vai fazer essa troca, então a gente perde essas células que estão em processo de morte celular. A gente tem a poluição do dia a dia, a gente tem o estresse, a gente tem o residual de produto. Então pensa, a pessoa fica 2, 3 dias, eu já atendi pacientes que ficavam uma semana, lavavam o cabelo a cada 15 dias. Então você pensa a quantidade de residual que a gente tem ali. Então nós vivemos num país tropical, onde a gente tem em alguns momentos as altas temperaturas. Então o que acontece? Esse residual, ele é ingrediente para o que a gente chama de uma proliferação de fungos e bactérias no couro cabeludo, que leva ao desenvolvimento de uma disbiose capilar. Então existe hoje a disbiose capilar, que é o início de uma alteração. Então a pessoa ela pode ter uma predisposição genética ao desenvolvimento de uma alopecia. Então ela tem na sua estrutura de DNA aquele gatilho para que um dia ela seja calva. Mas o que vai determinar a idade, o tempo e o período que isso vai acontecer são as suas escolhas. E uma das suas escolhas é o período que você faz uma higienização. Se você mantém ali uma higienização a cada 15 dias, você aumenta essa quantidade de micro-organismos nessa pele do couro cabeludo. Esses micro-organismos levam ao desenvolvimento de uma disbiose capilar. Essa disbiose leva ao desenvolvimento de uma inflamação. Essa inflamação leva a uma alteração no ciclo de vida do cabelo. Então, um cabelo que era para nascer e ficar até 6 anos nessa estrutura, ele pode gerar ali um quadro de flúvio telógeno, conhecido como uma queda capilar, decorrente de um processo inflamatório, uma dermatite seborreica, o desenvolvimento de outras patologias, até mesmo a caspa, ela pode ser decorrente de um acúmulo, de um residual de produtos que ficam nessa pele do couro cabeludo. Meu Deus, gente. Olha a importância que a gente tem em conhecer não só o nosso corpo, mas a nossa cabeça, né? Ó, eu quero chamar um dos nossos patrocinadores aí, meu amigo Glauco maravilhoso, Rock na Teia. Fala, galera! A Rock na Teia é muito mais que uma marca, hein? Eita, é uma paixão artesanal pelo sabor intenso e pela qualidade. E ó, a qualidade faz toda a diferença. Tem cervejas artesanais com personalidade, pimentas, molho gourmet. Ai, que delícia, gente! Gin, licores com sabor surreal. Gente, é o seguinte, autenticidade para quem curte experiências únicas é só com a qualidade da Rock na Teia. Já coloca aí, eleva o seu paladar para outro nível. Rock na Teia. Siga aí.
lojasrocknateia.com.br. Ai, que delícia! Eu tava aqui vendo na TV aqui, tá vendo? Bota aqui eu na TV grande aqui. Tava vendo aqui, eu tava... Olha que lindo que fica, gente! Tô passada. Eu gostei desse efeito, hein? É um efeito infinito, como nós. Não é? Nós somos seres infinitos, com infinitas possibilidades. Robson, eu queria te perguntar uma coisa. Essa coisa do transplante capilar, quando a pessoa chega na tua clínica, por exemplo, para fazer um tratamento que tá com aquela calvície ou já tá realmente com aquelas grandes entradas aqui, meu filho, por exemplo, ele fala, mãe, vou usar boné porque eu não né? Isso dá para ser revertido antes de fazer de repente, um transplante capilar ou não? Dá para tentar um tratamento? Varia muito de indivíduo para indivíduo, né? E de qual tipo de patologia a gente está falando. A alopecia androgenética, conhecida como calvície, que pode acometer tanto homens quanto mulheres, existem alterações desse tipo de alopecias ou alopécias. E daí precisa de uma investigação. A partir dessa investigação, a gente consegue controlar, a gente consegue modular. Tem cura? Não tem cura, mas o que a gente consegue fazer durante o tratamento, o que a gente consegue melhorar é criar condições para prolongar esse período de perda capilar. Então, um paciente que apresenta alguns indícios ou sinais de alteração em couro cabeludo, a gente primeiro precisa entender qual que é aquele histórico, de qual indivíduo a gente está falando, de quais estratégias ele já utilizou até hoje. A gente tem pacientes que acabam comprando e fazendo uso, por exemplo, do minoxidil, vendido aí pela internet. E isso, dependendo da patologia, você pode acelerar um quadro de processo inflamatório. Então, às vezes, o indivíduo ele tem uma predisposição à calvície, mas ele coloca ali, no momento errado, o uso de alguns ativos que podem, em vez de minimizar ou diminuir a queda, eles podem acelerar a perda desse fio. Então, nem sempre, dentro da tricologia, existem fases que precisam ser seguidas. Se você pula essas fases, em vez de você criar condições para se ter cabelo, você está criando condições para a perda desses fios. Então, isso que a gente precisa investigar durante ali uma avaliação ou durante uma queixa do paciente. E dependendo de como for, então não precisa nem fazer um transplante, certo? Depende muito da estrutura, mas em alguns casos, acredito que nos meus pacientes, 70% a gente consegue resolver ali com o tratamento sem precisar fazer o transplante capilar. E uma questão muito importante da gente falar sobre a questão do transplante é que o transplante capilar, ele não extingue a necessidade de se fazer um tratamento para a alopecia androgenética. A região onde a gente retira o fio é uma região occipital, que é a região da nuca, então região occipital é transplantada, na maioria dos casos, para a região frontal. Só que ali a gente já tem um fio que é naturalmente daquela região. Aquele fio, ele tem uma predisposição genética ao desenvolvimento da calvície. O fio em região occipital, e isso é uma pergunta que todos os estudiosos fazem, a gente por enquanto não tem a ciência e a medicina genética está aí estudando cada vez mais, a gente estuda para trazer essa resposta, porque os fios da região occipital não caem e por que eles têm essa estrutura mais preservada. Nós não temos essa resposta ainda, mas esse fio ele não cai. Então a gente traz da região occipital para a região frontal ali preenchendo. Mas os outros fios que estão ao redor são fios naturalmente daquela região. E aqueles fios, se não forem tratados, eles vão cair com o tempo. Então você tira de uma região, coloca em outra região, mas se você não tratar aquele fio, você pode gerar ali no futuro o continuamento ali, né, dessa perda. Uma outra coisa também que a gente fala muito para paciente que vai fazer transplante capilar é a questão da proliferação de fungos. Tem algumas patologias que elas são características dessa região occipital. Então, esse fio, ele pode vir com algumas características de patologias inflamatórias e você traz da região occipital para a região frontal. Então, você aumenta ali o grau de lesão ou de contaminação para essa região. Então, antes
de fazer o transplante capilar, é recomendado que você faça uma terapia, que você faça um tratamento para inibir tanto a proliferação, o acúmulo dessa síndrome fúngica ou de alteração inflamatória, para que você tenha sucesso depois no seu transplante. Uma vez transplantado, ele não nasce mais aqui atrás, só nasce... Ele não só nasce na frente. Porque você tira o bulbo todo. Você tira todo o folículo, o bulbo inteiro, onde a gente tem toda a matriz, né? A gente tem toda uma matriz do folículo, essa matriz é inteirinha transplantada. Então, na região onde você retirou, ali não vai crescer mais fio, mas ele vai crescer numa região frontal. E esse fio que foi transplantado, ele não vai mais cair. Então, você vai ter ali o cabelinho ali pelo resto da vida, a não ser que você faça ali, que tenha uma outra alteração inflamatória. Mas o fiozinho que está do lado, que é naturalmente daquela região, ele pode ter ali o acometimento do quadro de alopecia androgenética. Quando não se tem o fio dessa região occipital, ele pode ser retirado de outras áreas. Existe hoje uma discussão muito grande na tricologia, até onde isso é saudável, retirar pelos pubianos ou pelos da parte de peito, de barba e transferir para a região de couro cabeludo. Qual é a nossa preocupação? Existem algumas bactérias que são dessa região e que são ali fisiologicamente compatíveis com aquela região. Então, existe ali até uma defesa de sistema imunológico para aquela bactéria, que é diferente, né, para aquela alteraçãozinha. E a gente está tirando de uma região e levando para outra. Então, a gente não sabe como que vai ser a resposta desse sistema imunológico. Eu, particularmente, acho muito arriscado. Nossa, eu nem imagino, gente. Você tá com... Desculpa falar, um pelo do saco na cabeça. Tem gente que faz? Tem gente que Meu faz. Meu Deus do Tem céu! gente que Tô faz. passada. Tem, a gente tem assim, aqui no Brasil são poucos médicos que fazem esse procedimento, é mais conhecido lá fora, mas sim, tem pacientes, tem mulheres que colocam, tem um transplante também de sobrancelha, é uma coisa que tá me assustando muito Eu não hoje. tinha escutado falar disso, gente. Como assim? Tem o transplante de sobrancelha. Então você pode tirar o fio do cabelo e colocar, fazer um implante na sobrancelha. Ou também você pode pegar da região pubiana e transferir ali para a região da sobrancelha. Mas, gente, esse fio que se você tira daqui, coloca aqui, vai crescer cabelo. Vai ficar... Aí a manutenção, ela é maior. Mas, Como é que Ana, pode, gente? mas eu deixo até um alerta. Essa é a menor das preocupações. O que eu venho recebendo muito, e até deixo um alerta, a questão do cílios. Tá? Cílios postiços, eu ia fazer essa pergunta para você. A gente tá hoje aí, virou uma febre entre as mulheres, né? Essa extensão de cílios. E a gente tem algumas doenças que dão alterações. Esses dias teve a esposa do Alok, do DJ, ela deu uma entrevista falando que ela foi fazer um procedimento ali de extensão de cílios e houve ali o desenvolvimento de uma alteração inflamatória. E é uma bactéria. Sim. E é uma região muito sensível, então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com isso, né? Eu sei que as meninas gostam de fazer a extensão, deixa esse olhar mais bonito, mas é muito importante a escolha desse profissional, a escolha desse material, porque a gente está falando de uma região extremamente sensível. Então, isso pode gerar ali no futuro o desenvolvimento de uma alteração que pode fazer você perder a visão. Sim. Então, quando a gente fala de fio, quando a gente fala de cuidado, a gente, dentro da tricologia, a gente olha para o cabelo, a gente olha para os cílios, a gente olha para a sobrancelha, a gente olha para esse indivíduo como um todo. E para quem tem muito pelo no corpo? Tem alguma, tipo, as mulheres que têm muito pelo, que às vezes nasce até barba? Normalmente é por uma alteração hormonal. Então a gente faz ali uma pesquisa e está ligado numa alteração do sistema hormonal. Esse eixo que produz ali o sistema hormonal, ele existe uma alteração. Aí a gente precisa fazer um estudo para entender qual seria o mecanismo, qual é esse processo que está criando essa hiperprodução de fios ao longo do corpo. E a descoloração de... Tem gente que tem pelo preto, que é descolorir e ficar loirinho. É a mesma... Se a gente tem a descoloração que, né, as mulheres fazem ali com o pó descolorante no fio, mas a gente tem a despigmentação do cabelo também, né, que está muito relacionado ao estresse.
Então, o fio branco, ele pra gente, quando eu olho para um paciente que tem o fio branco, eu entendo que aquele paciente está num processo de estresse oxidativo. Ai, meu Por Deus. isso que a gente fala que a pessoa está muito estressada. Tem a questão do emocional, mas existe também ali pessoas que têm o fio, a maior parte da sua estrutura capilar são fios mais brancos, perdendo ali a melanina, ela é uma característica de uma maior produção de oxidante. Então, essa célula está oxidando antes do tempo. E isso também é um sinalizador para mim. Eu sempre falo para os nossos pacientes, vamos olhar um pouquinho para esse sistema e entender por que ele está dando essa resposta. Por que ele está despigmentando esse fio? Isso já é uma resposta que existe uma sobrecarga nesse organismo. E a gente já sabe, e existem apontamentos e estudos, que essa sobrecarga, essa perda, esse excesso de oxidação leva ao desenvolvimento de várias doenças oncológicas, de várias doenças neurodegenerativas. Então, isso também já é um sinalizador para a gente. Gente, que loucura isso, né? E como o corpo fala o tempo inteiro. E os fios também falam, né? Exato. Agora estou descobrindo hoje que os fios também falam. E com essa coisa da pandemia, da Covid, essa coisa do mosquito da dengue, vem, que a gente tem dengue, que cai a imunidade. Como é que a gente trabalha com isso? Isso, na verdade, o que ocorre, né? Tanto a dengue quanto o Covid, ele é uma sobrecarga muito grande, é um acúmulo de citocinas pró-inflamatórias dentro desse sistema. E isso realmente leva a uma sobrecarga, faz com que o organismo desse indivíduo acometido por essas infecções levem a gastar o que ele tinha de reserva, tanto de vitamina quanto de sistema imunológico. Então, ele vai ser essa resposta. A gente teve ali algumas pesquisas que o pós-Covid, a gente teve a síndrome de pós-Covid de queda capilar. A queda capilar já foi considerada como um dos 5 principais sintomas de pós-Covid. Por quê? Porque o corpo ele precisou usar toda essa reserva de nutrição, toda essa reserva da força do sistema imunológico para combater o vírus. E nós não precisamos de cabelo para sobreviver. Então, quando a gente olha para o indivíduo que está em queda capilar, a gente analisa se ele também não está com uma deficiência nutricional. Por quê? O corpo ele é uma máquina extremamente inteligente. Então, o que a gente se alimenta, sendo uma alimentação mais elaborada, uma alimentação mais rica ou uma alimentação mais enfraquecida, o corpo ele é tão inteligente que aquilo que a gente coloca para dentro do nosso organismo, ele vai usar para o funcionamento dos órgãos vitais. E o que sobra vai para o cabelo. Então, o cabelo ele também é essa resposta de como que está a nossa dieta, como que está a alimentação. No Covid e na dengue, a gente tem um acometimento do sistema imunológico que leva ali a degradação de vitaminas, de minerais e levam o aumento dessas citocinas, que é como se fosse uma carga de substâncias nessa base do folículo, levando ali o enfraquecimento e promovendo um quadro de queda. Essa queda, ela é chamada de eflúvio telógeno, é uma dispensa muito grande de fio. Se não trata esse quadro de eflúvio telógeno, nós podemos perder essa resposta do nosso sistema que vai produzir fio. Perdendo essa resposta, essas células progenitoras, a gente pode gerar um quadro de alopecia condicional. A gente acelera um quadro de calvície ou cria-se condições para ter um sistema ali característico da calvície. E temos também, aí também existe uma outra pesquisa que até a gente ficou conhecido, ficou muito falado aí, é a questão da alopecia areata. Aquele tapa do Will Smith no Oscar, que gerou toda aquela polêmica em volta da esposa. Aquilo também foi um alerta para a gente que existe um tipo de alopecia que muitas das vezes é ignorada. Muitas mulheres sofrem, principalmente, com a questão dessas áreas circulares. A alopecia, a gente tem vários tipos de alopecia. E a alopecia areata, a principal característica dela é a perda de fios em áreas circulares, perda de fios lisas. Nós também não temos a resposta ainda
de qual é o fator que leva a essa predisposição. Mas nós sabemos que está relacionado ao sistema imunológico. Existe ali uma alteração, uma falha na comunicação do sistema, onde a própria célula de defesa do sistema imunológico, ele combate a célula que produz o fio e leva ali ao dispensamento. Nossa, e é uma doença que para a mulher principalmente, né? Ela mexe muito, muito, muito com a autoestima, né? Porque a mulher tem aquele cuidado com o cabelo. E quando eu tenho uma amiga que tem a alopecia, mas pegou a cabeça toda, na verdade. Então, tem épocas que o cabelo cresce e o cabelo dela fica natural. E tem épocas que ela fica sem cabelo. Geralmente quando o estresse aumenta ali, é onde ela realmente perde, tem a queda capilar e aí ela vai para a prótese capilar, né? E hoje, assim, o remédio, se é um caso de alopecia areata, hoje um remédio, o que tem mais efeito ali dentro do tratamento são doses de alto custo, né? A gente não tem um remédio hoje acessível à população para se tratar a alopecia areata. O que nós fazemos é fazer um reforço no sistema imunológico, fazer o gerenciamento emocional para que esse próprio sistema possa se controlar e inibir que esse sistema imunológico faça essa alteraçãozinha no sistema. Eu vou te fazer uma pergunta, mas você vai me responder depois que a gente voltar do meu próximo patrocinador. Que é, o que a pessoa, como todos têm que lavar a cabeça todo dia, né? E muitos não sabem como fazer essa asepsia, o que você indicaria, de uma forma geral, para fazer um detox do couro cabeludo? Vem pra mim, Landfit, quero saber, a louca. Landfit, o seu tênis com estilo, conforto e resistência. Feitos em couro legítimo, com um design reforçado para quem vive intensamente, são perfeitos para skatistas e ideais para quem busca autenticidade no seu dia a dia. Extremamente confortáveis e cheios de personalidade. Seja na pista ou na cidade, Landfit acompanha o seu ritmo. Siga Landfit. Garanta já o seu. Valeu, Ednei! Hoje eu tô com o meu prata, gente. Esse aqui ele fez pra mim e o dourado também. E agora eu pedi pra ele também um rosé. Só que no palco dá um diferente. Bom, agora eu quero saber qual é uma receitinha de um detox capilar que todo mundo pode fazer em casa. Que você poderia, de repente, falar, olha, faça isso pelo menos uma vez na semana, uma vez no mês, a cada 15 dias, não sei. Aí você com a sua experiência. Vamos reeducar então, vamos reformular essa pergunta. E tem uma regra que eu criei ali junto com as nossas pacientes, que é, se faz exercício físico, você precisa fazer higienização todos os dias. Se não faz exercício físico, pode fazer um dia sim, um dia não, a higienização. Mais que isso, jamais. Então, num geral, para a população, fazer o correto seria todos os dias, né? Fazer essa higienização do couro cabeludo e dos fios. Se você não faz exercício físico, não soa ali pela cabeça, você pode lavar, fazer higienização um dia sim, um dia não. Num geral, essa é a minha orientação para a população. Agora, a questão de produtos, quando a gente fala de cosméticos, quanto mais saudável for esse cosmético, mais a gente vai ter uma resposta positiva em relação à saúde capilar. E o que seria esse cosmético saudável? Seria um cosmético que tenha na base dele óleos essenciais e óleos vegetais. Precisamos separar o cuidado, o que é couro cabeludo e o que é fio. Lembrando que couro cabeludo é pele. Então, se você pega um sabonete e aplica muito tempo sobre a pele, você vai sentir um ressecamento, porque esse produto, ele retira esse óleo, esse manto hidrolipídico da pele, gerando ali o ressecamento. Isso também ocorre no couro cabeludo. Porém, nós temos uma glândula ali nesse sistema, que é uma glândula de defesa, e ela produz uma oleosidade. Então, às vezes a gente acha que retirar a oleosidade ali em excesso vai melhorar, vai controlar
a oleosidade, porém a gente pode ter o efeito rebote. Então, controlar a oleosidade, controlar ali essas alterações de couro cabeludo, o correto seria utilizar um shampoo vegano, um shampoo que tenha na sua base óleos essenciais, óleos vegetais. Quais são esses óleos essenciais? Os óleos essenciais de melaleuca, ele é fungicida, ele é bactericida, ele faz esse controle microbiota dessa pele. Então pensa, se a gente pega durante o dia ali muito no celular, se você está em ambientes públicos, você pode ter ali no tato uma contaminação de fungos. E a gente sempre está colocando a mão na cabeça, numa raiva, ou para gesticular, ou tá ali em algum momento. O que você faz? Uma contaminação cruzada. Você pega um micro-organismo que está numa região e leva para essa pele do couro cabeludo. E quando você coloca, sem contar que gente que usa o banheiro e sai dali depois. Ai, que nojo! A gente tem que falar porque essa é a nossa função, né? Reeducar. E até mesmo mexer no celular, né? A gente tá ali o tempo todo mexendo no celular. Agora a Ana tá mexendo no cabelo. Mas é que eu mexo, tá vendo? eu falei, eu mexo o tempo inteiro, eu mexo no cabelo. Mas eu já vou corrigir, tava mexendo no celular e já vou passando a mão pro cabelo. Não, o celular tá com essa mão aqui, gente. Tá vendo? Mas isso é normal, Ana. E é importante até a gente tomar essa consciência, porque daí quando você for fazer a sua higienização do couro cabeludo, você vai entender. Por que eu tô fazendo? Por que eu tenho que lavar todos os dias? Porque toda hora eu estou levando micro-organismos para essa região. Então, optar por produtos que tenham na sua composição óleos essenciais, óleos vegetais. Melaleuca é fungicida, é bactericida, então ele faz esse controle dessa pele, ele diminui essa proliferação de fungos e bactérias. O óleo de lavanda, ele é calmante, ele ajuda a minimizar processos inflamatórios, ele ajuda a diminuir a inflamação nesse couro cabeludo. Então, eu gosto muito de inicialmente entrar ali com produtos que tenham essa base. Óleo essencial de lavanda, melaleuca, óleos que tenham ali na sua composição ali óleos vegetais. Então é muito importante olhar para o produto, a gente precisa aprender e ter canais como o seu é importante para a gente ensinar para a nossa população o quanto é importante a gente ler os rótulos e entender o que a gente está consumindo, o que você está colocando dentro da sua casa. E não somente ir pelo valor, pelo preço, e sim pela qualidade, porque nem sempre o mais barato é o que vai trazer um resultado para você. Naquele momento, você pode estar economizando em um produto, mas você pode estar levando ao desenvolvimento de uma alteração no futuro que aquela economia que você teve inicialmente pode gerar ali um custo maior para o tratamento dessas doenças. Nossa, eu fico até aliviada, porque todos os meus shampoos e os produtos que eu uso, todos eles são veganos. Desde o shampoo ao né, é um selante, como é que chama aquilo? Que você passa, um olhinho pequeno. Finalizador. Finalizador que eu passo, e tem antes do finalizador, depois do finalizador, se eu vou bater alguma coisa no cabelo, também eu tenho um leave-in que fala, né? Isso, um leave-in. Leave-in, é. E aí eu passo também. Então, o meu cabelo, gente, eu cuido mesmo, passo a mão horrores, isso não tem como. Mas eu lavo todos os dias. E toda vez que eu vou tomar banho, se eu tomo banho de manhã, eu lavo. Se eu tomo banho à noite, eu também lavo. Então eu lavo praticamente 2 vezes por dia. E a importância também, Ana, que a gente precisa entender, nos últimos anos, a gente vem discutindo muito sobre o avanço de algumas doenças. Essas doenças neurodegenerativas, alguns estudos apontam que são doenças que estão sendo elevadas devido ao acúmulo de citocinas, o acúmulo que a gente chama hoje de xenobióticos. São substâncias que, em contato com o nosso sistema, levam uma alteração do nosso sistema hormonal. Então, usar um produto livre de parabenos, um produto vegano, um produto mais limpo, a gente, além de cuidar da saúde capilar, a gente está cuidando da nossa saúde de uma forma integral. Porque a pele, ela absorve esse produto. Então, se a gente passar um creme, esse creme ele fica na nossa pele e ele vai ser absorvido. Se a gente tem ali uma substância tóxica, através da corrente sanguínea, a gente pode ter um acúmulo, a gente pode ter uma toxicidade em rim, em fígado, a gente pode ter uma alteração de tireoide. Então, o desenvolvimento dessas doenças estão encaminhando, os estudos apontam que é
pelo agravamento do acúmulo dessas toxinas dentro do nosso corpo, que é hoje conhecida como xenobióticos. Meu Deus do céu, gente. Falar uma coisa pra vocês, viu? Aliás, eu tenho uma pergunta pra te fazer, mas como nós estamos aqui ao vivo com o TikTok também, eu quero saber se você que está assistindo a gente ao vivo aqui tem alguma pergunta para fazer para o Robson. Nós estamos quase finalizando aqui. Então, se você tem, pergunta logo. Estamos ao vivo aqui no TikTok com vocês. Então, se você tem alguma dúvida, já pergunta aqui que eu já vejo e já faço a pergunta para ele. A pergunta seguinte é a seguinte. Ó, que redundância. Tem uma pessoa conhecida minha que ela usa um remédio que é oral, macera o remédio e passa no corpo. Isso dá uma gravada no folículo, tanto da cabeça, né? O que você teria para falar? A gente tem uma outra preocupação com o uso dessa técnica, que é a questão da contaminação. Esse produto, né, acredito que seja um produto que a gente já vem alertando muito, que é o minoxidil oral. Esse produto, ele é uma droga medicamentosa desenvolvida para tratar problema cardiovascular. Observou-se que o efeito adverso do minoxidil era o crescimento de pelos e era o crescimento de fios. Então, alguns profissionais utilizam o minoxidil como uma ferramenta para estimular o crescimento. A princípio, era a principal ferramenta que a gente tinha. Hoje, nós já temos outros ativos que vão trazer resultados semelhantes ou até mesmo iguais ao minoxidil. Qual é o efeito do uso dessa medicação na pele ou no couro cabeludo? Você pode estar contaminando as pessoas que você tem contato. As crianças. Pai, às vezes, passa o minoxidil na barba e vai dar um beijo na criança. Você faz aquela contaminação. E isso leva a uma alteração do sistema imunológico dessa criança. Nós temos alguns estudos que apresentam bebês crescendo, nascendo com muito cabelo ou com bastante fios pelo corpo. E isso pode ser uma característica porque o pai ou a mãe utilizou-se o minoxidil durante ali a gestação ou muito próximo da criança. Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com essas estratégias. Essa técnica de amassar o comprimido e aplicar sobre a pele ou aplicar couro cabeludo não é a melhor ferramenta para se tratar um quadro de perda de fios, mas sim entender a causa. E corre risco sim, quando a gente utiliza uma medicação que não é acompanhada. Eu sempre falo para o paciente que usa o minoxidil, você está acompanhando? Qual é o efeito colateral? Todo medicamento, ele vai ter um efeito colateral, Ana. Isso é inevitável. Ação e reação, né, gente? E a gente precisa controlar. Não sou contra a medicação. Eu sou contra o uso da medicação sem ser assistida. Ela precisa ter um acompanhamento. Então, quando a gente usa uma medicação, a gente precisa ter um profissional ali acompanhando essa utilização para controlar o efeito adverso. Quem controla esse efeito adverso é o médico. Então, se ele prescreveu o minoxidil, ele tem que acompanhar também e fazer esse controle do paciente dos problemas que possam surgir no futuro. Sensacional. Aqui, ó, o minoxidil tópico também tem esses riscos? Uhum. A gente também tem, porque a pele ela não absorve totalmente, né? Então, fica ali aquele residual, tanto em barba quanto em cabelo, do residual dessa medicação. E a gente tem também ali algumas medicações que os prescritores, ou até mesmo, né, a população que faz o uso sem orientação, com a superdosagem. E isso faz, sim, uma alteração nesse ciclo de vida. Então, você inicialmente acha que você está aumentando a dose com do uso tópico, né, colocando ali uma quantidade maior de minoxidil, pensando no favorecimento dessa perda de fio, mas na verdade você está acelerando esse quadro. Perfeito. E aí, para quem descolore muito o cabelo, que destrói os fios? Aí não é somente o fio, porque o fio é uma fibra morta. Então a gente pode perder ele ali.
Com o passar do tempo, você volta à produção. Mas o que faz quando a pessoa utiliza muito, né? O que pode ocorrer nessa pele, nesse couro cabeludo? O desenvolvimento de uma dermatite, o desenvolvimento de uma foliculite, o desenvolvimento de uma inflamação nesse couro cabeludo. E essa inflamação, ela pode ser uma inflamação que leva a um quadro de alopecia cicatricial, que é uma necrose desse fio, desse folículo, onde não cresce mais cabelos. E aí não tem tratamento? Não tem mais tratamento. Então, você matou o seu folículo. Você mata o folículo, você perde toda essa energia celular ali. Então, o risco, aí eu sempre falo para as nossas pacientes que fazem, né, o uso do descolorante ou de tintas que perdem ali a pigmentação, ou usam muito produtos para estética. Usar bons produtos. Aí sim a gente tem o desenvolvimento de tecnologia. Aí você deve investir em produtos de qualidade. E nem sempre o produto de qualidade é aquele produto mais barato. A gente sempre tem que procurar profissionais que estudam sobre estética capilar, sobre o fio, sobre como que ele vai promover aquela estética de uma forma saudável, sem agredir a pele do couro cabeludo. Por isso a gente tem ali, principalmente quem faz muitas luzes, se a gente tem um corte químico, você tem por um período a estética abalada. Mas você, se alimentando direito, você promovendo uma saúde capilar, esse cabelinho vai crescer de novo. Agora, quando você deixa esse produto entrar em contato com a pele, você perde dentro desse terreno biológico as células que vão produzir cabelo. Aí é inevitável, a gente tem uma alopecia cicatricial. Ai, hein? Ó, a Audrey tá perguntando aqui. Beijo, Audrey. Quais as alternativas naturais ajudam a aumentar a qualidade do cabelo perdida por questões hormonais? Primeiro, tratar as questões hormonais. Não adianta, senão a gente vai estar enxugando o gelo. Então, precisa entender o que houve de alteração nesse sistema e o que pode ser feito para modular. Hoje, nós temos inúmeras estratégias que podem modular esse eixo hormonal. Organizou esse eixo hormonal, nós podemos criar estratégias. A gente tem a utilização de laser, a gente tem a utilização de terapias, fotobioestimulação, a gente tem o óleo essencial de alecrim, que vários estudos apontam que o óleo essencial de alecrim, em comparação com o uso do minoxidil de uso tópico, tem o mesmo resultado. Então, de uma forma natural, nós podemos fazer uma regeneração, fazer um estímulo maior para essa produção de folículo, sem que você precise fazer o uso de drogas medicamentosas. Então, a resposta para ela é organizar o eixo hormonal, entender qual é a necessidade. Se é uma mulher acima de 40 anos, eu já deixo aqui a minha afirmação da importância de fazer a reposição hormonal, procurar um bom médico que faça com você um estudo do seu sistema e criar ali uma estratégia para se repor esses hormônios. E por que eu reforço essa importância? A expectativa de vida da mulher brasileira é de 83 anos. A partir dos 40 anos, nós já temos ali os primeiros sinais de pré-menopausa. Então, se a mulher ela não promove essa reposição hormonal, ela passa dos 40 até os 83 anos, 40, 43 anos ali, sofrendo pela falta desse hormônio. Antigamente, a gente tinha ali alguns estudos que apontavam que poderiam ter o desenvolvimento de algumas doenças oncológicas, porque eram hormônios sintéticos. Hoje nós temos hormônios bioidênticos. Então são hormônios que vão elevar ali uma produção hormonal de acordo com a necessidade fisiológica daquela mulher. Ela não precisa fazer um uso de hormônio de um esteroide para construção como os fisiculturistas usam. Ela pode fazer o uso desse hormônio de acordo com a sua necessidade fisiológica. Deixa eu ver o que mais. Falou que ela vai comprar litros de alecrim. Eu tava falando que tá todo mundo lascado. Tá nada, gente. É só se cuidar.
É só a gente se cuidar, e exatamente. falo que assim, eu como profissional, eu estou aqui para trazer respostas. A gente estuda para trazer um novo significado, ressignificar a maneira como a gente olha para a nossa saúde. A doença, ela aparece na vida do ser humano por descuido. Tem algumas predisposições genéticas, mas que elas podem ser evitadas de acordo com o nosso estilo de vida. Nós somos as nossas escolhas. E quando eu falo disso, não é de radicalismo, mas é da gente fazer escolhas mais saudáveis. Então, diminuir o consumo de alimentos inflamatórios, moderar o consumo de álcool, fazer uma alimentação mais anti-inflamatória, promover uma saúde emocional, isso é muito importante, né? A gente acha que promover saúde emocional e bem-estar é luxo, e não é. Isso é um cuidado, e isso é determinante para o desenvolvimento ou não de uma doença. Então não é que nós estamos fudidos, né, ou que tenha várias coisas que a gente precisa fazer. É que nós não fomos educados para se cuidar. Nós somos educados para se produzir. Nós aprendemos na escola a sempre estar produzindo e não a cuidar dessa máquina que produz. E é aí que começa o nosso processo de reeducação. É ressignificar os hábitos, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso templo de uma maneira que ele promova uma saúde e não apenas aquele momento imediatista, aquele momento de estética. Principalmente, exatamente isso, a alimentação é tudo, né, gente? O que é um alimento inflamatório? Farinha branca, leite, né? Açúcar, que para mim o açúcar é a grande droga da humanidade, é o açúcar, né? Mas é realmente se cuidar, é mudar os seus hábitos alimentares principalmente. Depois o resto vem. Mudar, né? Acho que isso não precisa ser de uma vez, Ana. A gente pode fazer isso aos poucos. Eu sempre oriento os meus pacientes irem com calma. Vamos primeiro começar pelo café da manhã? Então, vamos mudar o café da manhã. Depois que mudou o café da manhã, a gente passa para o almoço. Depois do almoço, a gente passa para o lanche. Depois do lanche, a gente passa para o jantar. Você não precisa fazer toda essa mudança de uma vez. Você pode ir aos poucos ressignificando, criando novos hábitos, entendendo as suas necessidades. Quando a gente fala de reeducação e mudar hábitos, o que serve para mim, Ana, não vai servir para você, e o que serve para você pode ser que não sirva para mim. Com certeza. Cada um tem um estilo de vida, e quando a gente fala em tricologia, em saúde integrativa, em ortomolecular, nós estamos falando em individualidade. Cada um tem a sua necessidade. Por isso a importância de procurar profissionais que te olhem e que olhem para essas pessoas de forma individualizadas e humanizadas. É isso que faz a diferença nos tratamentos, é isso que promovem a nossa saúde. Principalmente hoje, onde muitos profissionais não escutam, né? Não tem a escuta ativa do seu paciente ali, né? Por isso que eu falo, gente, eu aqui com o Robson, eu acredito piamente e eu super indico que, aliás, eu quero que você deixe também suas redes sociais aqui, aonde te encontra, qual é o nome da clínica e tudo mais. Faça a sua propaganda aqui pra gente. Faça aqui na sua câmera especial, que é só sua. Vai ser um prazer. Eu falo que eu gosto muito de poder ajudar as pessoas a promover um estilo de vida mais saudável. Então, no meu perfil particular, que é o @Robson Calasso, ali você vai acompanhar o meu lifestyle, como que é meu dia a dia, o que que a gente coloca desde estudo, alimentação, como que a gente pode promover um estilo de vida sem radicalismo. Então você pode tomar sua cervejinha, você pode comer seu docinho, desde que você consiga criar estratégias ali para modular o seu sistema. E eu gosto muito de promover esse cuidado e essa atenção ao nosso corpo mediante o nosso estilo de vida. E a gente tem o @Fieltherapy, onde a gente mostra os nossos tratamentos, os nossos resultados, onde a gente coloca toda a estética ali que vem com consequência do cuidado da saúde capilar. @Fieltherapy. @Fieltherapy. Com Y no final? Com Y no final. Com Y no final. Tô colocando aqui o arroba para vocês também aqui no TikTok, gente.
Já sigam, por favor. E se vocês tiverem mais dúvidas, mandem agora no YouTube, né? Porque depois aí eu mando para o Robson para ele responder para a gente. Esse é um assunto que toda vez tem alguma coisa diferente para perguntar, né? As pessoas têm dúvidas, não a mesma, mas como tudo é mutável e a tecnologia está crescendo muito, de repente mais para frente, quem sabe, né? Eu não faço uma proposta aí para o Robson, se ele aceitar, de ter um quadro para a gente falar sobre não só o ortomolecular agora que você vai ser, né? Que eu acho que é interessantíssimo também você vir depois para a gente falar sobre esse assunto, aprofundar, mas saber um pouco mais sobre a saúde capilar, que é uma coisa que todo mundo cuida, né? Do cabelo, não só a mulher, mas o homem também. Hoje está mais, como é que se diz, gente? Mas Hoje em evidência. não é nem evidência, mas, gente, como é que é aquela pessoa que gosta de cuidar de si? Gente, esqueci o nome. Vaidoso, isso. Que todos estão mais vaidosos. Graças a Deus. Robson, eu quero te agradecer demais, 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 demais. E qual é o endereço lá de Taubaté? Para quem quiser ir até lá no consultório, na clínica. Qual é o endereço lá de Lá vocês? a gente está na Rua Graça Martins, 374, Jabuticabeiras. Para quem é ali de Taubaté, fica próximo do batalhão, ali na Independência, super fácil a nossa localização. Taubaté e região, né? Caçapava tá ali do lado. São José, Aparecida, tá tudo ali perto do Roseiras. E eu tenho paciente que vem do Vale todo, fico muito feliz. Às vezes eu olho o paciente e falo, tô de São Paulo. Eu falo, nossa, mas você vem de São Paulo, Robson? Fez sentido para mim estar aqui com você, então tem paciente que vem aqui de São Paulo, vai até Taubaté para fazer tratamento. Mas é muito pertinho, gente. É muito pertinho. Em 1h30 no máximo. Eu tenho paciente que fala assim, Robson, é mais fácil eu vir de São Paulo até Taubaté do que eu me locomover de Taubaté até um outro bairro. Eu falo, Não, se você sai de São Paulo, sai da Zona Leste para ir para a Zona Sul, por exemplo, é mais fácil você ir até lá. Realmente até Taubaté, porque é muito mais perto. Eu quero te agradecer. Eu espero que vocês tenham gostado. Que se alguém tiver mais alguma última pergunta, façam aqui, que ainda dá tempo dele responder a última. E dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tcharam! Bom, qualquer coisa vocês perguntem então depois e o Robson responde para vocês, eu mando para ele. E ele responde, qualquer coisa responde com vídeo, eu coloco através dos stories dos cortes chama shorts, né? Do YouTube. Tá bom, gente? Quero te agradecer demais, espero que você tenha gostado. Gente, eu adorei. E o ColonoCast está aberto para você quando você quiser voltar. Que bom, Ana. Parabéns pelo trabalho, é muito importante a gente ter canais como esse para a gente poder promover saúde. E isso é muito importante. Eu falo que quando a gente conversa com uma pessoa sobre saúde capilar, sobre medicina do estilo de vida, saúde integrativa, medicina epigenética, medicina genômica, nós não estamos falando com um indivíduo, nós estamos falando com uma família inteira. Então, hoje, a gente está entrando na sua casa, através da sua rede social, trazendo para vocês mais informações. Essas informações vocês vão repassar para os familiares de vocês. Então, isso é muito gratificante. Isso é gratificante para a gente que estuda, para a gente que gosta, para a Ana, que tem esse canal, que leva a informação para vocês. Então, eu fico muito feliz, agradeço o convite, parabéns pelo trabalho. É um espaço, assim, extremamente gostoso, acolhedor. É uma conversa que traz para a gente um significado muito grande. Continue, porque é verdadeiramente gratificante a missão de compartilhar conhecimento e ressignificar hábitos. Eu falo para você, parabéns mesmo, é agentes de transformação a serviço dessa sociedade. Pessoas como você promovem a mudança que o mundo precisa. Gratidão, e é como pessoas como você que cuidam da gente precisam ter voz para que mais saibam, que é o que eu falo, né? Quem compartilha, multiplica. Né? Gratidão. Então, eu é que agradeço, gratidão.
Gente, esse foi mais um Cola no Cast, diretamente aqui do PKT Studio, no Jardim Pamplona Shopping, junto com o meu amigo Robson Calasso, com 2 S, tá, gente? C-A-L-A-S-S-O. Também tá no Instagram com esse nome? Tô com esses nomes. Robson Calasso. Beijo, gente. Até a semana que vem, se Deus quiser, e a gente se vê. Em nome de Jesus. Fui.